louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Eu sou Eliakim Cordeiro, esse é o nosso canal Estudo Bíblico de Deus, amém? Vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, Lições Bíblicas da CPAD, amém? A revista do primeiro trimestre do ano de 2022 tem como título A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E essa é a lição de número 4, que foi ministrada agora no dia 23 de janeiro de 2022, amém? Título: A Estrutura da Bíblia. E por que eu posto depois da aula? Porque o meu canal aqui não é um canal, ele é um canal, não temos uma divulgação ampla, não temos um sistema de iluminação, não temos uma câmera boa, não temos um... Então eu faço dessa forma, não sou um profissional de vídeos, mas estou aqui para anunciar a palavra de Deus, divulgar algo da parte de Deus, a sua santa palavra, estudos bíblicos, teológicos e documentos históricos que fazem parte da história da igreja, amém? Texto áureo, Lucas capítulo 24, versículo de número 44, diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Amém? A verdade prática. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Amém? Glória a Jesus. A leitura bíblica em classe, Lucas, no capítulo 24, versículos 44 até o 49, diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Introdução. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente, ou na sua grande maioria, em hebraico e grego. Hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento, em um período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamentos. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nessa lição veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Primeiro, como a Bíblia está organizada. Definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego, Bíblia, significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 d.C., os cristãos passaram a usar o termo em grego, ta Bíblia, ou os livros, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Por isso, a coleção dos livros sagrados forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Chamada também por Paulo de as Santas Escrituras, Romanos capítulo 1 e o versículo de número 2. O cânon da Bíblia, segundo ponto. A expressão cânon procede do hebraico koné, com o sentido de vara de medir.
O termo correspondente em grego é cânon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras sagradas. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra grega diatheke e da palavra berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto. De Deus com a humanidade, nós vemos vários pactos, alianças ou concertos entre Deus e o ser humano na Bíblia Sagrada. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo. Refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras. A lei, os profetas e os salmos. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as Escrituras. Amém? Segundo ponto, vai falar sobre o Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. Primeiro, Pentateuco ou a Lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, constituídos por 5 livros de Gênesis a Deuteronômio. Nós temos os livros históricos formados por 12 livros de Josué a Esther. Depois nós temos os livros poéticos, compostos de 5 livros que vão de Jó a Cantares de Salomão. Depois nós temos os livros chamados profetas, divididos em 2 partes, profetas maiores e os profetas menores. Que os profetas maiores eles contêm 5 livros, vão de Isaías a Daniel, e os profetas menores contêm 12 livros, vão de Oséias a Malaquias. A divisão utilizada pelos judeus era tripártida: a lei, os profetas e os salmos, ou também assim chamados escritos. Também, apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento são os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. Canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores basilares na avaliação de um livro canônico, a saber, primeiro, a inspiração divina, que atesta que o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Reconhecimento do povo de Deus, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. E nós temos ainda a preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. Amém? Terceiro ponto diz: particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. Alguma parte da Bíblia no Antigo Testamento foi escrito em aramaico. Amém? Glória a Jesus. O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. Desde então, nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento,
e conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Amém? Glória a Jesus. Terceiro ponto vai tratar sobre o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, esses livros foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Estão classificados em 4 grupos principais: os Evangelhos, que são 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos ainda livros históricos, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos as epístolas, que se subdividem em epístolas paulinas, com 13 cartas, que vão de Romanos a Filemon. É o que o comentarista diz, mas eu particularmente acredito que o livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, porque a igreja primitiva tinha isso na sua mente. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Então eu fico com a igreja primitiva. Amém? Glória a Jesus. Mas você quer seguir o que nos diz o comentarista, sinta-se à vontade, você é livre para fazer da sua maneira, para entender do seu jeito, do jeito que você quiser. Então vamos lá. As epístolas gerais contêm, no caso, 7 livros, 7 cartas, que vão até Judas, e depois nós temos o livro da Revelação, constituído pelo livro de Apocalipse. O conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos. Segundo ponto, canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo, isto é, a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início os escritos falsos foram refutados pela Igreja. Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a Igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Particularidades do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, koiné, com um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do Evangelho nos primórdios do cristianismo. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Dentre elas, nós citamos algumas, tais como Talita Cumi. Talita Cumi é tradução de Talita, menina, Cumi, levanta-te, ou levanta. Abba Pai, que significa papai, meu pai, o paizinho. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? O conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 depois de Cristo. Desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Amém? Glória a Jesus. E a conclusão, para a gente encerrar, o conjunto dos 66 livros, um único livro, forma um único livro, que é a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados por Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até os nossos próximos vídeos. Amém e graças a Deus.